Queridos, a paz do Senhor. Sempre um privilégio podermos nos reunir na casa do Senhor, especialmente para meditarmos na palavra de Deus. Me sinto privilegiado, uma vez mais, de poder compartilhar a palavra do Senhor nessa igreja. Então, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 6. Livro de João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Versículos 60, depois versículos 66 a 68. João capítulo 6, versículo 60 diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Versículo 66. Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ainda Salmo 119, versículo 105, você não precisa abrir, eu leio para vocês, é um versículo que eu tenho certeza que a maior parte de nós sabemos de cor. Salmo número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu estou realmente muito feliz pelo privilégio de poder compartilhar a palavra uma vez mais nessa igreja. Mandar uma saudação ao pastor Flausilino, que certamente verá esse culto posteriormente. O pastor Flausilino está com um encargo especial esses dias de substituir o pastor presidente, o pastor Paulo, na sede, mas é só até hoje. A partir de domingo que vem ele já está de volta conosco aqui na nossa a congregação. Então é bom que nós teremos ele conosco a partir da próxima semana. Agradecer ao pastor Wesley pela confiança e o convite para que nós pudéssemos, nesta noite, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Agradecer-lhe sempre a atenção, o carinho e atenção dada à palavra do Senhor. Nós fazemos isso com muito temor do Senhor, fazemos isso com um desejo realmente muito grande, de que o Senhor traduza esse compartilhar da palavra em edificação para cada um de vocês que recebem a palavra de Deus nesta noite aqui nesse templo, e aqueles que recebem a palavra de Deus através da internet esta noite, ou que ouvirão posteriormente também esta mensagem. Nesta noite eu me inspiro numa mensagem do pastor Carlito Paes, que é pastor da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, que ele escreve no livro Como Preparar Mensagens para Transformar Vidas. Foi um dos presentes que o pastor Flausilino nos deu. Ele, acredito que deu para todos os pastores da igreja um desses livros, e também me presenteou com esse livro. E a mensagem do Carlito Paes, o título da mensagem que ele pregou, na qual eu me inspirei, é: só existe uma alternativa. Novamente, eu me inspiro na mensagem dele, eu não estou plagiando a mensagem dele, apesar que também não haveria problema em plagiar a mensagem dele. Quando ele escreveu o livro Como Preparar Mensagens para Transformar Vidas, a ideia dele era que fosse exatamente essa, que as pessoas plagiassem as mensagens dele. E glória a Deus, que há pregadores que entendem que os direitos autorais das mensagens são do Espírito Santo. Então, as mensagens pregadas nesse púlpito, qualquer pregador pode plagiar e nós não vamos reclamar, porque os direitos autorais são do Espírito Santo. Os direitos autorais não são nossos, são do Espírito Santo, por isso, qualquer pessoa tem a liberdade de pregar qualquer mensagem pregada nesse púlpito, como também nós tomamos a liberdade de, em alguns momentos, nos inspirar, ou de pregar completamente também, mensagens de homens e mulheres inspiradas pelo Senhor e que reconheçam que a mensagem não é deles, mas a mensagem é do Espírito Santo. Eu queria rapidamente contar a história para vocês, a história da última ópera que Giacomo Puccini escreveu. Na verdade, é uma ópera inacabada. Se a gente puder ter os slides, por favor, Pedro. É uma ópera inacabada de Giacomo Puccini, cujo título é Turandot. O título da ópera é Turandot. Essa ópera ela trata da história de uma princesa, filha do imperador Autun da China. Essa princesa ela odeia todos os homens e, por causa desse trauma, ela jura que jamais vai se entregar a nenhum deles. Porém, como seu pai, que era o rei, insistia que ela se casasse,
A todos os pretendentes que queriam a sua mão em casamento, ela fazia 3 perguntas. Caso os pretendentes não respondessem a todas as perguntas corretamente, seriam mortos, degolados e teriam suas cabeças cortadas. Moças solteiras, uma boa tática para você que, obviamente, quer fazer uma boa seleção de marido, né? Faça para ele 3 perguntas e, se ele não responder corretamente, degole a cabeça dele. Assim fazia a princesa Turandot. Um príncipe tártaro chamado Calaf se apaixonou por ela e resolveu tentar, mesmo sabendo que muitos pretendentes não tinham conseguido responder as perguntas e tinham sido mortos. Ele se apresenta para a princesa, expressa seu desejo de casamento e, é claro, aceita o desafio de responder a todas as perguntas. Uma das perguntas que Turandot faz para Calaf é a seguinte: qual é o fantasma que vaga durante todas as noites apenas para morrer quando o dia chega? Qual é o fantasma que vaga durante todas as noites apenas para morrer quando o dia chega? Essa era uma das perguntas que a princesa fazia para os seus pretendentes. Qual é o fantasma que vaga durante todas as noites apenas para morrer quando o dia chega? Essa foi a última pergunta que ela fez a Calaf, esperando que ele não tivesse resposta e ele seria mais um dos degolados. Mas, para a surpresa dela, Calaf respondeu: esse fantasma se chama esperança. Esse fantasma que vaga durante todas as noites apenas para morrer quando o dia chega se chama esperança. A esperança é a antecipação no meio das trevas da luz que virá. No meio da noite você tem luz, um referencial para que você atravesse a noite e chegue até o amanhecer. Salmo 30, versículo 5, Salmos 30, verso 5, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O fantasma é uma imagem fantasiosa e ilusória. É uma visão alucinatória, é produto da imaginação, é alucinação, mas a esperança que Deus prometeu para essa igreja como bandeira para o ano de 2017 é uma esperança real, é uma esperança viva, é uma esperança certa, é uma convicção no Deus que pode todas as coisas. Na virada desse ano, o pastor Flauzilino pregou uma mensagem que será a nossa bandeira, que será o nosso tema para esse ano, sendo 2017 o ano da esperança. Não é uma esperança do tipo ilusão, nem do tipo desejo. É uma esperança do tipo certeza que vem do coração de Deus. Uma esperança do tipo certeza que vem do coração de Deus. É uma esperança que nos torna mais audaciosos, mais corajosos, mais destemidos, mais determinados. Uma viva esperança de glória, uma esperança de glória. A esperança que Deus nos dá, ela não nos decepciona. É importante lembrar disso. A esperança que Deus nos dá não é como o fantasma da ópera, não é como o fantasma de Turandot. A esperança que Deus nos dá não é uma alucinação, não é uma ilusão, não é produto da sua imaginação, mas a esperança que Deus nos dá é uma esperança que não nos decepciona. Nós podemos tomar atitudes, devemos tomar atitudes de uma pessoa ousada em Deus. Por quê? Porque nós temos o apoio do céu. Nós temos que aprender a tomar posse daquelas palavras que aqui recebemos. As palavras que recebemos a partir desse púlpito são palavras de Deus para as nossas vidas. Eu faço questão de anotar. Tudo que li para vocês até agora sobre a mensagem do pastor Flauzilino são notas que tomei durante o momento que ele estava ministrando a mensagem. Posteriormente, eu ouço as mensagens novamente, que elas estão disponíveis na internet. Nada melhor para você aprender melhor, absorver melhor o que foi pregado, ouça novamente as mensagens. Então, eu fiz isso. Tomei notas, ouvi novamente a mensagem e estou trazendo para vocês um breve resumo do que anotei naquela noite da virada. É importante nós sempre lembrarmos que essa esperança que Deus nos dá, ela não nos decepciona e, por isso, nós podemos tomar atitudes ousadas em Deus. Podemos tomar atitudes ousadas em Deus. Você tem o apoio dos céus. Eu não sei como você começou o ano de 2017. Eu sei que algumas pessoas começaram realmente com quase nenhum combustível. Por pouco, elas não tinham energia sequer para virar e chegar no ano de 2017. Mas nós que conseguimos chegar até aqui, quando recebemos essa palavra ela funcionou como uma recarga de bateria ou como uma recarga de combustível que vai, sim, nos sustentar com muitas outras palavras que Deus nos enviará ao longo desse ano, de modo que nós venceremos esse ano e chegaremos ao final de 2017 muito melhor do que nós terminamos o ano de 2016. Porque nós começamos esse ano cheios de graça, cheios de glória e cheios de esperança, uma esperança que não decepciona.
E no domingo passado, Deus nos enviou outra mensagem, agora com o pastor Luciano Trivelato, cujo tema foi: quando tudo diz que não, ainda há esperança em Deus. Tudo diz que não. As circunstâncias são completamente desfavoráveis para você. Ainda há esperança em Deus. E o pastor Luciano nos lembrou que nós temos dificuldade para lidar com as nossas adversidades. Quem não tem, né? Quem adora uma adversidade? Eu confesso para vocês que tem coisa mais fácil. Eu confesso para vocês que se eu pudesse escolher entre viver crise, entre passar por adversidade e, obviamente, ter sempre uma vida relativamente tranquila, com tudo dando certo, com tudo saindo conforme o planejado, eu adoraria que fosse assim. Se eu tivesse que escolher a facilidade, eu escolheria a facilidade. Mas nós aprendemos que a adversidade tem um papel importante na vida do cristão. A adversidade, ela prepara o cristão, porque na adversidade nós somos consolados pelo Senhor, e a palavra de Deus diz que depois Deus espera que nós vamos consolar outras pessoas com a mesma glória, com a mesma graça, o mesmo gozo que nós recebemos de Deus durante a nossa tribulação, nós vamos consolar outras pessoas que estiverem passando pelas mesmas tribulações que nós passarmos. Queridos, há muitas pessoas passando por adversidade, há muitas pessoas passando por tribulação. Muitas delas não têm essa esperança viva no Deus que você tem. Muitas delas não confiam num Deus infalível como o Deus que você confia. Muitas delas não conhecem o Deus que você conhece e elas precisam de você para serem consoladas. Você é o consolo de Deus para essas pessoas. E é por isso que Deus te consola. É por isso que Deus te permite a adversidade. Deus te permite a tribulação para que você possa também, como instrumento de Deus, consolar outras pessoas que estiverem passando por dificuldades. O pastor Luciano nos lembrou que, em meio ao desespero, nós procuramos solução em muitos lugares, religiões, filosofias, terapias. O que nós queremos é ver o nosso problema resolvido, não importa como. Quantos de nós, mesmo conhecedores da palavra, mesmo frequentadores de bancos de igreja, mesmo ouvintes assíduos de mensagens bíblicas, quantos de nós, na adversidade, quando nós passamos por um longo período de adversidade, longo na nossa avaliação, longo na nossa perspectiva, porque para Deus está tudo no tempo certo, nós muitas das vezes recorremos a qualquer solução. Seja uma solução ilícita, seja uma solução em desacordo com a palavra de Deus, seja uma solução proposta por qualquer outra filosofia, por qualquer outra terapia, por qualquer outra ideia, o conceito religioso. Muitas das vezes alguém diz: a solução está aqui, você corre para onde está a solução. Quando, na verdade, você tem o Deus que pode suprir todas as suas necessidades. Nós precisamos ter cuidado. Quando recebemos a palavra, ela também vem como uma palavra de prevenção. E a palavra de prevenção para nós é essa: olha, em meio ao desespero, não procure solução em todos os lugares. Não saia por aí procurando solução em qualquer religião, em qualquer filosofia ou em qualquer terapia, só para que seu problema seja resolvido de forma imediata. Nós aprendemos também com o pastor Luciano que uma mente tratada por Deus enfrenta melhor as adversidades. Uma mente tratada por Deus enfrenta melhor as adversidades. Nossos pensamentos precisam ser nutridos pela palavra de Deus. Nossos pensamentos precisam ser nutridos pela palavra de Deus. E Deus tem continuamente nos enviado a sua palavra. Continuamente nos enviado a sua palavra. Você pode ouvi-la aqui no templo, ou você pode depois, onde quer que você estiver, acessar cada uma das mensagens pela internet e ouvir 1, 2, 20, 40, 50 vezes, até que a palavra seja internalizada em você. Até que você possa dizer como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma mente que está nutrida pela palavra de Deus é a mente de alguém muito melhor preparado para enfrentar as adversidades. Para você que não sabe onde fica a mente não fica no cérebro, a mente fica na sua alma, que é o centro das suas emoções. Então quer dizer que nós estamos falando de uma mente nutrida pela palavra de Deus, ou seja, de uma alma nutrida pela palavra de Deus, que diante das maiores dificuldades vai fazer como salmista, vai pregar para si mesmo e se perguntar: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Espera em Deus. Espera em Deus. Está difícil, está dolorido, a adversidade é grande, as tribulações são muitas, mas espera em Deus. E quer saber, minha alma? Você está abatida, mas eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Uma alma nutrida pela palavra de Deus faz como Jó, que diante de todas as perdas, de todas as dificuldades, de toda a crise e o problema mais grave, a mulher diz para ele: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele responde para ela: ainda que ele me mate,
Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Uma mente nutrida, uma alma nutrida pela palavra de Deus, não sai batendo em qualquer porta, porque sabe que em Cristo há solução para todas as suas necessidades, para todos os seus problemas e respostas para todas as suas dúvidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostei muito de que, quase ao final da mensagem, o pastor Luciano ele disse o seguinte: deixemos de lado os nossos preconceitos. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Você é muito ruim, você é o maior pecador, é o maior enganador, é o maior corrupto, você é o pior de todos. Tem solução para você. Tem solução para você. Você se acha melhor que os outros? Você se acha que você não precisa de ninguém, que você não precisa não de Deus, nem de Deus, você é autossuficiente? Tem solução para você também. Tem solução para você também, porque o nosso Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Nesta noite eu gostaria rapidamente de meditar com vocês numa mensagem que intitulei Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? É o título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. O Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nas noites de trevas, nas noites de choro, nas noites de crise, quando você perde o sono, lembre-se da palavra de Deus. Que você esteja nutrido pela palavra de Deus, para que você se lembre da palavra de Deus e você encontre esperança na palavra de Deus, para que você possa lembrar do salmo que lemos anteriormente, que disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para que você possa lembrar que, na verdade, o fantasma é aquela crise que você está passando, que vai durar só a noite, porque pela manhã vem a alegria de Deus para a sua vida. O texto que lemos, de João capítulo 6, versículos 60, 66 e 68, eu vou reler novamente esse texto. Versículo 60 diz: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Eram seguidores de Jesus que reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra, tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Eu gostaria de realmente, rapidamente, contextualizar vocês. Se vocês pegarem o livro de João capítulo 6, vocês vão perceber que ele começa com Jesus fazendo um grande milagre. Jesus alimenta uma multidão. Depois, Jesus faz outro milagre. Depois, Jesus anda sobre as águas. Depois, a multidão perde Jesus. E a multidão perde Jesus, ela sai procurando Jesus. Se vocês pegarem o versículo 24 desse versículo, diz o seguinte: quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-los. A multidão estava procurando Jesus. Versículo 25 diz que a multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? A multidão parecia ter algum interesse em Jesus. No versículo 28, a multidão pergunta novamente: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. A multidão parecia realmente muito interessada. Procuraram Jesus, questionaram quando é que ele tinha chegado ali e ainda perguntaram: o que é que Deus quer que a gente faça? E agora, no versículo 30, parece que eles começaram a perder o interesse em Jesus e voltaram o interesse para si mesmo. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Na verdade, não demorou muito para eles demonstrarem qual era a verdadeira intenção deles. O interesse deles não estava em Jesus. O interesse deles estava nos milagres que Jesus fazia. Queridos, não há nada de errado em procurarmos os milagres de Jesus. Não há nada de errado em nos interessarmos pelos milagres que Jesus faz. Mas muito mais do que procurar pelos milagres, procurar pelas bênçãos, nós devemos procurar por aquele que abençoa. Nós devemos procurar por aquele que realiza os milagres. Infelizmente, há muitas igrejas e milhares de pessoas sendo conduzidos por lobos, por enganadores que se dizem pastores, que levam essas pessoas ao engano. Por quê? Porque estão o tempo todo prometendo milagres que vão endereçar cada desejo, cada necessidade, por mais legítimo ou por menos legítimo que seja esse desejo ou necessidade. E assim era essa multidão. Dantes parecia interessada em Cristo, mas rapidamente ela disse: olha, estamos aqui pelos milagres. Que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? E em vez de fazer milagre, Jesus passou a ensinar-lhes
sobre o reino de Deus. Jesus passa a ensinar-lhes sobre o reino de Deus e chega um ponto que, no versículo 60, o autor ele registra. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso, ouviram o ensino que ele estava dando e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Eu e você, nós queremos os milagres, nós queremos as bênçãos, mas nós precisamos conhecer o Deus que abençoa. Nós precisamos conhecer o Cristo que nós servimos. E para isso, nós temos que assentarmos e aprender dele, aprender da palavra dele, lendo a palavra, aprender da palavra, recebendo a palavra aqui, aprender da palavra, orando e pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que aqui está. E muitas das vezes, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós concluímos: isso é muito difícil. Quem é que pode aceitar esses ensinamentos? E quando nós concluímos que a palavra de Deus é pesada demais, é difícil demais para nós, muitas das vezes nós somos tentados, como essa multidão, a procurar um caminho mais fácil. E o texto diz, por causa disso, muitos seguidores eram seguidores de Jesus, não era qualquer um, não, seguiam Jesus constantemente. Não era a primeira vez que estavam com Jesus, eles eram seguidores de Jesus. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos, a multidão foi toda embora, ficaram 12 discípulos. Jesus olha para os 12 e pergunta para eles: e aí? E vocês? Será que vocês também querem ir embora? Ficou difícil para a multidão. Ficou difícil para a maioria das pessoas que em algum momento, estavam seguindo a Jesus, decidiram seguir a Jesus. E ficou difícil por quê? Porque ele ensinou sobre o reino de Deus. Porque ele ensinou sobre as expectativas do reino de Deus. Porque ele ensinou o que o rei espera que aqueles que são representantes do seu reino aqui na terra façam. Ficou difícil e eles decidiram ir embora. Ficaram 12 e Cristo pergunta: e vocês, não vão também? Daí Pedro, ele responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Se é uma questão que intriga muitos seres humanos até hoje, é essa: para quem iremos nós? Nós vivemos uma crise que é uma crise mundial. Próximo slide, por favor, se você puder colocar ele para mim. Obrigado. Nós vivemos uma crise que é uma crise mundial. A crise é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós vivemos uma crise de paz. Nós temos guerras acontecendo em vários lugares do mundo, temos uma série de guerras civis acontecendo também em vários países, temos o problema do terrorismo, dos conflitos armados, da violência urbana, da violência policial, da violência doméstica, e poderíamos dominar aqui vários outros tipos de violência. Nós temos o problema da fome. 25% da população mundial vive em miséria absoluta. 700 milhões de crianças sofrem de desnutrição. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Nós temos um problema de falta de esperança. 40 milhões de homens dependem de bebidas alcoólicas. 1 bilhão de mulheres dependem de sedativos. No Brasil, um medicamento rotulado pela revista Carta Capital como a droga da paz química teve um crescimento de vendas superior a 1.260 vezes. Ele vendeu, em 2007, 23 mil caixas. Em 2015, foram vendidas 29 milhões de caixas da droga da paz química. As pessoas estão tão desesperadas por paz que, se alguém coloca numa caixinha um remedinho e diz: com esse remedinho você vai ter paz, as pessoas compram aquele remédio para que, sedadas, elas encontrem um pouco de paz. 29 milhões de caixinhas vendidas em 2007 de um remédio que promete produzir uma paz química. Mais de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Aproximadamente 60 pessoas poderão ter se suicidado enquanto eu compartilho essa mensagem. Eu vou até tentar não ser muito longo, né? Porque assim menos pessoas se suicidam enquanto eu prego essa mensagem. Mas a cada 40 segundos é muito sério. Uma pessoa se suicida. Há uma crise de esperança. Há uma crise de esperança. O suicida, o que ele quer fazer é acabar com uma dor que ele não sabe qual é a origem dela. E ele não sabe como acabar com essa dor. Ele pensa que, acabando com a sua própria vida, ele vai estar acabando com essa dor.
Há uma crise de drogas. O comércio de drogas ilícitas nos Estados Unidos supera a renda de 80 países em desenvolvimento. Há uma crise de desemprego, nada novo para nós somos brasileiros, mas no mundo todo, ao final de 2016, haviam 200 milhões de desempregados. Só no Brasil, haviam 12 milhões de desempregados ao final de 2016. Há uma crise de fé. 55 mil pessoas morrem todos os dias sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Diante desse cenário, diante dessa situação tão triste, a pergunta é: o que nós podemos fazer? Para onde vamos? Que alternativa de vida nós temos? O que fazer? Para onde ir? Que alternativa de vida temos? Porque se nós olharmos esse quadro e ficarmos apenas na perspectiva desse quadro, a nossa conclusão é: as coisas elas só vão piorando. As coisas elas só vão ficando de mal a pior. Em algum momento parece que há alguma melhora, mas daí a pouco piora de novo. Eu não sei se vocês acham que seja aceitável o suicídio como a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Jovens de 15 a 9 anos deviam estar vivendo uma fase de idealismo tal, que eles quisessem mudar o mundo, que eles quisessem tornar o mundo num lugar melhor para se viver. Eles não deveriam estar se matando? Eles não deveriam ter perdido completamente a esperança? Não deveriam ter perdido completamente a esperança. Eu não sei se lhe parece algo normal que 1 bilhão de mulheres sejam dependentes de sedativos e precisam tomar um sedativo ou um calmante para dormir. Eu não sei se isso parece ser algo normal para você. Eu não sei se parece normal para você também que 700 milhões de crianças sofram de desnutrição, quando muitas vezes nós jogamos comida fora nas nossas casas, que seria suficiente para alimentar muitas dessas crianças. Mas a realidade é, diante desse quadro, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E nós precisamos olhar a vida de muitas pessoas que também estavam sem perspectiva de vida e sem esperança. E elas foram transformadas após um encontro especial. Lá na cruz, quando já da crucificação de Cristo, havia 2 ladrões sendo crucificados junto com Jesus. Era o último momento para eles. A circunstância dizia o seguinte: não tem solução para eles. Eles estavam ali condenados justamente por causa da vida criminosa que eles haviam levado. Então, eles mereciam sim a cruz. Estavam sendo crucificados ao lado de um que injustamente era crucificado por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. Por causa da minha culpa e por causa da sua culpa, Cristo foi crucificado. Mas quando eles estão ali, um daqueles ladrões, ele olha para Jesus. E certamente ele já tinha ouvido falar antes de Jesus, e ele até acreditava naquilo que Jesus dizia, naquilo que ouviu falar sobre Jesus, mas ele estava tão envolvido na vida do crime que ele nunca teve tempo para deixar a sua vida criminosa e começar a seguir a Cristo. Agora, ali na cruz, ele então olha para Jesus e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali na cruz, no último momento, quando a circunstância dizia para ele: não tem solução nenhuma, você é um bandido, um criminoso, está sendo condenado justamente. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E para mostrar que Deus pode mudar, que Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa, Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Então, Jesus, ele muda mesmo no último momento. E mesmo que seja um problema muito que nós julgamos, às vezes até que a pessoa seja indigna da salvação, indigna do perdão, mas para Cristo, ninguém é indigno do perdão. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é um sacrifício que tem valor para todos quanto o aceitarem. Todos quanto receberem o sacrifício de Cristo serão perdoados por causa do sacrifício de Cristo ali no Calvário. Aquele homem miserável, condenado justamente por causa da sua trajetória criminosa, quando as circunstâncias demonstravam não haver nenhuma esperança, acreditou que Jesus era o rei e quis fazer parte do seu reino. Ele quis fazer parte do reino. E você? E você? Quais são as suas circunstâncias? Você que aqui está. E você que nos acompanha pela internet, quais são as circunstâncias? Quais são as circunstâncias? Você também quer fazer parte do reino? Se você também quiser fazer parte do reino, Jesus Cristo hoje mesmo te aceita nesse reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Nós vemos também o caso de outra mulher que viveu 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos procurando solução com os melhores médicos da sua época. Ela tinha recursos, que a palavra diz que ela gastou todos os seus bens, ela queimou tentando encontrar um médico que encontrasse solução para aquela doença
doença dela. E ela não encontrou solução na medicina. Eu creio que, além da medicina, ela deve certamente ter procurado também outros meios para que fossem curados. A Bíblia não registra isso, mas certamente haviam outros curandeiros e outras propostas de cura, outras terapias, outras filosofias, outras ideias de como alcançar cura. E imagino que essa mulher teve contato também com essas teorias, com essas filosofias, com essas ideias e com essas práticas religiosas que prometiam cura para ela. Mas o fato é, enquanto por 12 anos ela sofreu procurando cura e ela não encontrou cura, ela em algum momento ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava curando muitos enfermos. E ela creu em Cristo. Ela creu em Cristo. Mas tinha um problema. A doença dela tornava ela impura. A doença dela impedia que ela se envolvesse com a multidão. Por causa daquela doença, ela não poderia se misturar com a multidão. Então, ela toma uma decisão corajosa, que era, olha, apesar de eu não estar ritualisticamente de acordo com o que é definido para uma pessoa como eu, apesar de eu não poder, de eu saber que eu não posso me misturar com a multidão, mas eu vou até esse Jesus. E eu creio que se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu serei sarada. E a palavra diz que ela fez isso. A palavra diz que ela foi, e ela enfrentou, obviamente, uma dificuldade, porque havia sempre uma multidão cercando Jesus, sempre uma multidão tocando Jesus, sempre uma multidão querendo receber algo de Jesus, e ela foi ali também. Ela primeiro teve que vencer, obviamente, essa própria dificuldade pessoal de se levantar, de dizer, olha, já procurei solução em muitos lugares, não encontrei, mas agora eu estou determinada a encontrar a solução em Cristo, e ela se colocou de pé, e ela foi atrás dessa solução. Porque muitas vezes o que nos paralisa é o nosso pensamento. O que nos paralisa são os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Muitas vezes você está paralisado por quê? Porque foi educado numa religião que diz que deveria fazer assim. Foi educado numa religião que tinha um conjunto de rituais que você entende que, se não seguir todos esses rituais aqui, eu não recebo a bênção, eu não recebo a cura. Se eu não ofertar, se eu não participar da fogueira tal, se eu não fizer o sacrifício tal, eu não serei abençoado. Queridos, nós vivemos na dispensação da graça. Tudo que era necessário, Cristo já fez por nós hoje. Hoje nós recebemos as bênçãos de Deus, não porque somos merecedores, mas porque é um ato de graça. A graça é o favor imerecido de Deus para nós. Graça é favor imerecido. Então, se você está preso por algum conceito ou preconceito que impede que você receba as bênçãos de Deus, em nome de Jesus, seja liberto nesta noite e receba também a graça, o favor de Deus na sua vida, de forma que você, como essa mulher, possa se colocar de pé e ir buscar a sua bênção. E assim fez a mulher. Ela foi, enfrentou aquela multidão, até que ela consegue finalmente tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, qual a surpresa dela? A surpresa dela é que imediatamente Jesus, ele vira para aquela multidão e pergunta: quem é que me tocou? Quem foi? Quem foi que me tocou? E os discípulos acham interessante aquela pergunta: como assim, Jesus, quem foi? Está todo mundo te apertando, todo mundo te tocando? Jesus disse: não, alguém tocou de forma diferente. Sabe por quê? Porque de mim saiu virtude. Eu louvo a Deus, queridos, pelo privilégio de pregar a palavra de Deus, porque muitas vezes nós pregamos para uma multidão como essa, e vocês são uma multidão especial, atenciosa. Eu gosto de pregar muito nessa igreja, porque vocês estão sempre atentos à palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem igreja que você prega e as pessoas não prestam muita atenção. Tem igreja que você prega e as pessoas estão conversando no assunto paralelo, alguns estão mandando o seu zap ou o seu Facebook durante a mensagem, alguns estão viajando lá no outro planeta, pensando em coisas completamente díspares em relação ao culto e à mensagem que está sendo pregada. Mas sempre tem um ali, ou dois, ou três que vieram para tocar em Jesus, e eles estão atentos à palavra, eles estão esperando o momento que venha uma palavra para eles pegarem, se apossarem daquela palavra, e Jesus sempre vai perguntar: quem é que tocou? Quem é que tocou? Sempre tem alguém que toca de forma especial, e sai virtude de Jesus para essas pessoas que tocam de forma especial. Glória a Deus, glória a Deus. Eu aprendi, ao longo do tempo, pregar no meio de igrejas que muitas vezes as pessoas não têm essa disciplina de ouvir a palavra. Me incomodava muito isso, depois acabei me acostumando com isso. Por que me incomodava? Porque o meu pensar é que quando a palavra de Deus é compartilhada, nós deveríamos estar atentos a cada palavra mencionada, nós devíamos estar atentos a cada vírgula colocada, devíamos estar atentos a cada uma palavra, porque vai que uma palavra daquela é a palavra que você precisa receber, vai que uma palavra daquela é a palavra que eu preciso receber. Então eu não quero estar desatento quando Deus enviar uma palavra que é para mim. Eu quero ter certeza de que eu ouvi aquela
palavra, eu tomei nota daquela palavra, eu tomei posse daquela palavra, que ela encontrou lugar no meu coração e que aquela palavra será uma bandeira para a minha vida. Eu preciso disso, e eu espero que a igreja também se comporte assim. Mas daí eu aprendi que mesmo se houver uma multidão onde os interesses são díspares, mesmo se houver uma multidão onde a pessoa veio para a igreja e está preocupada com coisas completamente diferentes daquelas que passam no culto, Jesus continua passeando entre a multidão, Jesus continua falando conosco, Jesus continua sendo tocado por pessoas que precisam, que carecem e que estão buscando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra da tua parte nesta noite, eu preciso de uma direção da tua parte nesta noite, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso da solução de um problema, eu preciso de salvação para a minha vida e para a vida da minha família, eu preciso. E essas pessoas estão tocando em Cristo, e Cristo, de tempos em tempos, ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aleluia, quem me tocou? Não que ele não soubesse, na onisciência dele ele sabe tudo, mas ele queria que aquela multidão soubesse que foi um toque diferente. Ele queria que aquela mulher soubesse, porque aquela mulher foi ali para receber a cura, e assim como ela recebeu, ela ia sair escondida. Ela foi curada, ia sair e não ia dizer para ninguém: fui curada, glória a Deus, deixa eu ir embora daqui, porque eu não devia estar aqui. O povo vai me matar se souber que eu, impura, entrei no meio deles aqui, eles vão me matar por causa disso, vão me apedrejar. Mas não. Jesus faz a obra, e Jesus dá publicidade à obra que faz para a glória do próprio nome dele, e ele pergunta: quem me tocou? E a mulher que estava ali, preocupada, dizendo: e agora? Eu não devia estar aqui. Eu toquei nele, ele descobriu que eu toquei, e ela já sabia que foi curada, porque ela sofria um fluxo incessante de sangue, ela tocou e o fluxo cessou. Imediatamente o fluxo de sangue cessou, ela, obviamente, imagina, você 12 anos, meu querido, os homens não entendem disso, eu também não entendo disso, né? Mas qualquer uma das mulheres que estão aqui, com 12 anos, sofrendo de um fluxo incessante de sangue, saberia quando ele cessou. E ela soube que o fluxo de sangue cessou. Ela disse: mas e agora? Eu roubei a bênção, né? Talvez ela tenha sentido assim, fiz tudo errado, eu não devia estar aqui, agora o que eu faço? Aí ela confessa: Senhor, fui eu que toquei. Senhor, fui eu que toquei. Fui eu que toquei. E ela tocou e foi curada. Então não importa qual é a sua situação. Não importa se você não está seguindo o ritual. Não importa se você, amigo, entrou aqui nessa igreja e nós que somos crentes te olhamos com um olhar diferente porque a gente não entende como você se comporta e muito menos você entende como nós comportamos. Porque nós estamos há tanto tempo longe da convivência dos não crentes, uma falha grande nossa, porque nós deveríamos o tempo todo estar convivendo com não crentes, mas às vezes nós deixamos de conviver com os não crentes, né? Nós acabamos nos juntando aqui aos grupos daqueles que estão num processo de aperfeiçoamento, não são tão santos assim, mas estão sendo aperfeiçoados, e acabamos esquecendo de observar como os não crentes se comportam. Aí vem um não crente na igreja, ele fica sem lugar, fala: esse povo é meio esquisito, né? Nós somos esquisitos mesmo. Mas uma boa notícia para você: a gente também te acha esquisito, porque a gente também não compreende muito bem você. Mas o fato é, não importa se você não entende os nossos rituais, entenda o que Cristo pode fazer por você, entenda o que Cristo pode entender para você. Toque em Cristo, não se preocupe com o ritual, não se preocupe em estar de acordo com o que essa ou aquela pessoa ou aquela igreja espera. Toque em Jesus e Ele vai te abençoar. Atente para o que você veio receber de Cristo e Ele vai te abençoar. Depois nós encontramos também uma terceira pessoa, que é a mulher cananeia. A mulher cananeia, a filha dela estava extremamente endemoniada. Eu tenho 8 minutos ou já gastei 8 minutos? Acho que eu tenho 8 minutos, é isso, obrigado. Engraçado, eu comecei agora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Me perdoe, vamos lá. Depois, então, nós temos outra figura, que é, me perdoe, eu tinha a impressão que eu tinha falado pouco. A mulher cananeia, cuja filha era endemoniada. Essa mulher foi procurar Jesus e estava muito desesperada. Imagina vocês a situação de uma mãe cuja filha está endemoniada. Jesus tenha misericórdia dos meus filhos, né? Jesus tenha misericórdia dos meus filhos. Eu jamais oro e peço misericórdia dos seus dos meus filhos, para que jamais tenha que vê-los endemoniados. Jesus tenha misericórdia. Deve ser uma situação muito triste, mas assim estava a filha dessa mulher. E ela vai até Jesus procurando cura, e quando ela chega até Jesus, Jesus a recebe, mas Jesus diz para ela o seguinte: mulher, você precisa entender uma coisa, você é uma mulher cananeia, eu vim para o povo judeu, então eu não vim para você. Eu tenho que abençoar esse povo. São os judeus que eu vim abençoar. E Jesus diz para ela esse negócio de uma linguagem que parece uma linguagem agressiva até. Jesus diz para ela o seguinte: olha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter ficado muito irritada e falado: nossa, eu venho falar com Jesus, venho buscar uma bênção, e ele diz que eu sou cachorrinho. Eu vou embora, não quero saber. Esse Jesus não é nada do que eu pensava. Ele não é nada do que eu pensava.
Por muito menos que isso, a outra multidão foi embora. Por muito menos que isso, a outra multidão abandonou a Jesus, deixou de segui-lo. Jesus disse para ela, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela continua ali, na sua humildade, ela pensando o que eu faço. Em algum momento, ela lembra o seguinte, e ela diz para Jesus, mas os cachorrinhos eles também comem das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos comem das migalhas. Ela estava dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu não quero um pão inteiro, me basta as migalhas. Só as migalhas da tua mesa são suficientes para resolver o meu problema. Aleluia! Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você entende como aquela mulher não precisa de um pão inteiro. Uma migalha daquele pão era suficiente para resolver o problema daquela mulher. Sabe o que é melhor? A palavra disse que Jesus veio para os seus, ou veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E porque os judeus não receberam, então Jesus permitiu, ou Deus deu o poder de que nós fôssemos feitos, então, povo de Deus, filhos por adoção, e agora nós não comemos mais da migalha, agora nós somos os filhos que participam da mesa. Nessa dispensação, nós somos os filhos que participam da mesa, ou seja, nós temos o pão disponível para nós todos os dias. Nós podemos recorrer ao pão vivo que desceu do céu todos os dias. Todos os dias. Cristo, Ele também quer dar o melhor para você. Aquela mulher foi procurar Jesus porque ela desejava a cura da sua filha. E ela não voltou sem que a filha fosse curada. Em nome de Jesus, eu quero te dizer nesta noite a oportunidade de você voltar dessa igreja abençoado. Não volte daqui sem receber a sua bênção. Se é uma bênção para o seu filho, se é uma bênção para um parente, se é uma bênção para um amigo, se é uma bênção para você, glória a Deus. Se é para você pessoalmente, receba a bênção do Senhor nesta noite. João, mas eu não mereço, eu não canso de dizer, não é sobre você, não é sobre o seu mérito, é sobre um Deus gracioso que já deu o seu melhor, deu o seu filho para que morresse pelo seu e pelo meu pecado. Então não há o que eu faça para que me torne mais digno das bênçãos dele. Não há o que você faça para que o torne mais digno das bênçãos dele. Mas receba as bênçãos do Senhor nesta noite, porque ele está aqui para abençoar a sua vida. Agora nós temos também uma mulher adúltera. Olha que situação. Uma mulher adúltera pega em adultério. E ela é pega em adultério e, conforme a lei determinava, ela deveria ser apedrejada. E aquela multidão, então, pega aquela mulher, leva aquela mulher até Jesus e diz para Jesus, olha, a lei diz que nós temos que apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério. E o Senhor, o que diz para fazer? Jesus silenciou por algum tempo. Jesus se ajoelha ali próximo do mar e começa a escrever na areia. Obviamente, ele podia estar escrevendo uma série de coisas. De repente, podia, já que a mulher era quem estava mais próxima, estar ali fazendo uma lista dos pecados dela, né? Fazia uma lista dos pecados dela na areia e fez uma lista. E aqui é conjectura, isso não está escrito na palavra de Deus, é bom que vocês saibam, estou supondo que isso. Então, Jesus estava na praia, é verdade, eles levaram a mulher para ser apedrejada diante de Jesus, perguntaram a Jesus o que fazer, tudo isso está escrito na palavra. Agora Jesus, ele abaixa e começa a escrever na areia. Eu estou supondo que uma das coisas que Jesus poderia estar escrevendo era a lista dos pecados daquela mulher. E aquela mulher certamente poderia estar vendo isso. E poderia estar, então, mais preocupada ainda. Por quê? Porque naquela lista poderia ter pecados que os outros não conheciam. Eles pegaram ela em adultério, mas poderia ter outros pecados ali que os outros não conheciam. Ela falou, agora que eu estou perdida mesmo, né? Por conta dos pecados que eles por conta do pecado que eles me trouxeram aqui, eu vou ser apedrejada. Imagina toda essa lista que ele colocou aqui, agora que não tem solução mesmo. Mas sabe o que é interessante? É que vem a onda do mar, lava toda aquela areia, apaga todos aqueles pecados. É como se Deus lembrasse para aquela mulher, olha, os seus pecados eu pego e eu lanço no mar do esquecimento, eu não lembro mais dos seus pecados. E Jesus fica de pé, Jesus diz o seguinte, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Quem nunca pecou, lance a primeira pedra. E a palavra diz que cada uma daquelas pessoas foram deixando as suas pedras e foram indo embora. Por quê? Porque elas se lembraram também que todas elas eram pecadoras. Todas elas também eram pecadoras. Todas elas eram pessoas que careciam da mesma misericórdia que aquela mulher carecia. Talvez muitas delas mereciam estar ali também para serem apedrejadas, mas elas não tinham ainda sido pegas no seu pecado, por isso que elas não foram expostas ao apedrejamento. Jesus, ele faz isso. Ele perdoa os nossos pecados, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E
Depois que todo mundo vai embora, Jesus disse para aquela mulher, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e viva como uma nova criatura. Vá e viva um novo tempo. Vá e viva uma nova história. Jesus está aqui nesta noite. Jesus fala com você, que ouve essa mensagem também pela internet, e diz para você, você pode abandonar a sua vida de pecado, você pode abandonar a sua vida de corrupção, você pode abandonar a sua vida de adultério, você pode abandonar a sua vida de engano e viver uma nova história, e viver um novo tempo, e viver uma nova vida, porque não existe vida, história que ele não possa mudar, que ele não possa restaurar. E não existe mesmo. Por pior que seja a história da pessoa, Jesus pode tornar essa história uma história muito linda. Eu tenho certeza que entre nós aqui tem pessoas que Jesus tornou a história delas em história de pessoas muito lindas. Eu acho que as pessoas talvez ficariam até com vergonha de contar para a gente, né? Ah, não vou contar não, que esse povo de igreja é muito preconceituoso, né? Eles não vão nem acreditar que eu era assim. Queridos, se você quiser contar para mim, eu vou acreditar, mas eu vou louvar a Deus porque você era. A palavra de Deus diz que quem agora está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus pela novidade de vida, glória a Deus pela nova história, glória a Deus pelo novo que Ele fez na sua vida. E eu tenho certeza que Deus continua fazendo. Deus continua pegando os piores pecadores. Sabe por quê? Porque, como disse Jesus, são os doentes que precisam de médico. Os doentes, se você é santo, se você é autossuficiente, se você se basta, ok. Espero que a sua ficha caia em algum momento. Ficha é coisa de 1900 bolinha, né? Eu não sou tão velho assim. Mas eu espero que em algum momento você reconheça que você também é pecador e precisa de Deus, e precisa de salvação, e precisa de uma nova vida, e precisa de transformação. Mas quando isso acontecer, lembre-se, Jesus também quer salvá-lo e transformar a sua história. Finalmente, o corrupto coletor de impostos, o nosso conhecido Zaqueu. O Zaqueu, todos conhecem a história dele. Ele era um coletor de impostos, mas, obviamente, todo coletor de impostos, ele, obviamente, tem a tentação de cobrar mais do que devia. Na verdade, era muito comum, tanto que as pessoas elas compravam esse direito de ser coletor de imposto, compravam do Império Romano o direito de ser coletor de imposto, porque, em sendo um coletor de impostos, você, certamente, parte você iria recolher aos cofres do Império e parte você iria recolher ao seu cofre particular. E agora, Zaqueu, aquele publicano, aquele coletor de impostos, ele ainda era odiado pelos judeus porque ele era judeu. E como judeu, ele estava fazendo esse trabalho, que era um trabalho realmente, diante dos judeus, um trabalho terrível, porque eles acabavam beneficiando o Império Romano, além, é claro, de muitos deles se enriquecerem também ilicitamente. Mas o fato é, esse Zaqueu um dia ouve falar de Jesus, e ouve falar que Jesus ia estar passando ali por um caminho conhecido de Zaqueu. Só que Zaqueu, diz a história que ele era de baixa estatura e talvez ele também não queria ser visto pela multidão, talvez receasse que a multidão se voltasse contra ele quando visse aquele cobrador de impostos corrupto ali entre eles. E ele, então, se esconde subindo numa árvore. Ele sobe numa árvore ali próxima ao caminho onde Jesus ia passar. A palavra disse que Jesus passa por ali, mas quando Jesus passa por ali, Jesus para, especialmente perto daquela árvore. E eu imagino a cena deve ter sido engraçada, né? Porque Zaqueu não era uma criança, embora ele fosse de baixa estatura, ele não era uma criança, né? Um homem de baixa estatura em cima de uma árvore. A cena deve ter sido engraçada, porque Jesus chega, sobe aquela árvore, olha para ela, olha para o Zaqueu. Eu acredito que Jesus deve dar um tempinho para que o Zaqueu olhe para ele e o Zaqueu também tente se dar conta do que está acontecendo, né? E Jesus diz assim para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa, porque hoje eu vou passar a noite lá na sua casa, Zaqueu. E a palavra diz que Zaqueu fez isso, desceu imediatamente, recebeu Jesus com muita satisfação, com muita alegria, levou Jesus para a sua casa, e lá na sua casa, Jesus diz o seguinte para Zaqueu. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Zaqueu talvez não soubesse que estava perdido, mas ele estava perdido e ele buscava, sim, se encontrar. Ele buscava, sim, encontrar-se. Talvez ele estivesse em crise de identidade, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Como judeu, isso que eu estou fazendo está certo? Esse negócio de receber impostos aqui, esse negócio de enriquecer de forma ilícita, esse negócio está certo mesmo?
Eles questionavam tudo isso. Queridos, eu tenho certeza, e a gente vê, infelizmente, a gente vê isso acontecendo muito no Brasil, muitas pessoas sendo presas por causa do envolvimento na corrupção. Obviamente, muitas delas estão realmente envolvidas com esses temas, outras talvez não estejam envolvidas, mas também, por algumas circunstâncias, estão sendo presas e até que se faça justiça. Muitas delas vão passar um tempo na prisão, justa ou injustamente. E algumas delas, justamente lá, terão tempo suficiente para refletir sobre o que fizeram. Eu tenho certeza, queridos, se eles pudessem voltar atrás, alguns deles se pudessem mudar a história, alguns deles se pudessem resgatar a sua credibilidade diante da comunidade, diante dos amigos, diante da família, e pudessem recomeçar, eu tenho certeza que eles fariam diferente. Talvez alguns de nós dizem, não faria não. Eu tenho certeza que eles fariam diferente. Ninguém quer ser exposto publicamente como corrupto. Ninguém quer ser exposto publicamente como alguém que expolia aquilo que é público, aquilo que não é seu. Mas o que acontece? Muitas pessoas elas fazem isso. E, às vezes, fazem isso e entram num ciclo que é um ciclo de enriquecimento ilícito que não tem fim. A pessoa começa a enriquecer facilmente e não tem um ponto de chegada. Começou algum dia e isso vai aumentando, e não tem fim, isso não acaba nunca. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e esse abismo vão consumindo essas pessoas, vão consumindo as suas famílias, vão roubando a sua alegria. E, por fim, nós vemos situações tão tristes como a que nós estamos vendo no Brasil. Como Igreja do Senhor, nós temos que orar para que o Senhor nos livre da corrupção. Nós temos que orar que a bondade de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus também alcance essas pessoas e transforme a vida dessas pessoas. Porque o único que pode verdadeiramente transformar a história dessas pessoas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as pessoas que nós estamos aqui são pessoas que tinham algo em comum. O sofrimento. Elas passaram por um sofrimento terrível, mas também elas demonstraram fé e esperança em Jesus. Gente anônima e comum, como você e eu. Portanto, creia, Jesus é a única alternativa, Jesus é a única alternativa de salvação, de libertação e reabilitação. Para o ladrão na cruz, ele foi a alternativa de reabilitação. Para a menina endemoniada, ele foi a cura. Para a mulher que sofria de hemorragia, ele foi uma alternativa de misericórdia. Para a mulher adúltera, ele foi uma alternativa de perdão e de paz. E para o cobrador de impostos, ele foi uma alternativa de restabelecimento da sua reputação, da sua credibilidade entre as pessoas e entre a sociedade. Porque, ao final, depois que ela aceita Cristo, ele diz, olha, se eu roubei alguém, eu quero pagar essas pessoas todas que eu roubei e quero fazer isso realmente de forma muito maior. Quero pagar mais do que eu desviei. Eu quero devolver mais do que eu desviei de quem eu não deveria ter desviado. Então, ele demonstra que houve reabilitação na sua vida. Jeremias, ele nos assegura, dizendo em Jeremias 17, versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Nossa única alternativa de vida é Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Ele é a nossa esperança viva, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E então, amigo, aonde você vai? Em quem você vai buscar socorro? Só existe uma alternativa, nenhuma outra. Jesus é o único caminho seguro. Após o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, veja o que o Senhor lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar você também. Encontre-o hoje, como fez o cobrador de impostos, eu e milhões de pessoas. Encontre-se com Jesus e mude de vida para sempre. Salmo 146, verso 5 diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no seu Deus. Se por acaso você tinha dúvida, como nós começamos essa mensagem com o tema para quem iremos nós, eu realmente recomendo que você venha para Jesus, vá até a cruz, leve as suas dores, os seus pecados, as suas adversidades, as suas crises, os seus problemas, leve até a cruz e creia a esperança para você, creia a solução para você, creia a salvação para você, creia a uma nova credibilidade, a uma nova história, a uma nova reputação, a cura, a transformação, a salvação para a sua família. Creia em Cristo e viva esse ano de 2017 como um ano de esperança. Que Deus nos abençoe.